quero te dar os parabéns por ter decidido que você realmente quer aprender e quer se aprofundar nesse mundo do rejuvenescimento facial, que é um mundo maravilhoso. Então, você com certeza se incomoda ou com o bigode chinês, ou com a mandíbula, ou com o papado, que é por isso que você chegou aqui nesse vídeo exclusivo, ele não está disponível abertamente, é só para realmente você que participou, que se empenhou, que mostra que realmente está decidido a dar o próximo passo. Então vem aqui comigo, vou te dar uma aula sobre envelhecimento, rejuvenescimento e como que você pode melhorar esses aspectos que não estão te deixando feliz. Eu recebo muitos pacientes aqui no meu consultório que se queixam desses problemas, só que não é algo simplesmente estético. O que eu vejo aqui, nessa cadeira aqui, todo o meu consultório no momento, é como se você estivesse na consulta aqui comigo. Eu recebo aqui a história de muitos pacientes que deixam de fazer coisas que gostam. Eu operei uma paciente alguns meses atrás que ela me falava: doutor, eu não saio mais dançar, que era algo que eu gostava, eu não faço outras atividades que eu gostava, eu não vejo meus amigos, eu não gosto nem de me olhar no espelho para trocar a roupa, porque eu não gosto do que eu vejo. Eu não me reconheço mais olha naquele espelho, não é mais alinhado esses dois pontos. Pode ser que você não esteja ainda nesse extremo, eu fico muito feliz se for o teu caso, porque ninguém merece se sentir tão mal, mas para você entender a amplitude de coisas que a gente recebe aqui. Mas de qualquer forma, vamos aqui ao que interessa, para você entender por que a gente faz tudo isso. Quando a gente fala do envelhecimento, a gente tem aqui no nosso rosto várias bolsas de gordura. Conforme a gente envelhece, elas vão cedendo, elas vão caindo, vão ficando mais sem volume aqui no meio do rosto e com mais volume acumulado aqui embaixo. Então um rosto que antes tinha volume mais aqui na maçã do rosto, começa a ter volume aqui embaixo. A gente chama de inversão do triângulo da juventude e é justamente esse triângulo que a gente quer tentar reverter de novo da melhor maneira possível com os tratamentos de rejuvenescimento que a gente faz. Vou focar mais na parte do rosto aqui, que é o que a gente ia conversar mesmo. Então, quando a gente fala do rosto, é importante você entender que isso aqui é uma estrutura muito complexa. Tem várias camadas, não é só uma pelinha aqui que está presa. Tem a pele, tem o tecido subcutâneo, que são bolsas de gordura, tem o esmax, que é como se fosse uma camada de músculo fininha, algumas partes são uma membrana, mas envolve todo o nosso rosto, e esse esmax ainda continua e envolve todo o pescoço. Ele só troca de nome, mas é uma camada contínua. E aqui, mais abaixo, musculatura profunda, periósteo, uma camada que envolve o osso e o osso mesmo. E esses branquinhos aqui são ligamentos. São como se fossem elásticos super fortes que prendem tudo, desde a pele até o osso, e eles estão em alguns pontos específicos. Tem uma outra imagem aqui que eu acho ótima para você entender isso um pouquinho melhor. Aqui, ó. Nosso rosto, ele é como se fosse várias salas, vários compartimentos diferentes que estão presentes. Então a gente tem aqui a região da têmpora, a região da testa, a região da órbita mesmo, do olho, a região aqui da maçã do rosto, da bochecha. Tudo isso é como se fosse salas diferentes, que tem um teto, que é uma musculatura, tem as paredes, que são ligamentos, e tudo isso vai criando o formato que é o nosso rosto. Logo abaixo daquela camada fininha muscular que eu falei, que está mostrado aqui, a gente tem espaços, que são esses azuis aqui. Esses azuis representam espaços vazios, que são eles que permitem a gente ter o movimento do rosto, da mímica facial. Se não tivesse, fosse tudo colado, nossa cara ia ser colado. Mas isso permite que a gente tenha a mímica, que é uma parte importantíssima da nossa comunicação. Então, justamente nesses espaços que a gente vai fazer o tratamento, que é o que te trouxe aqui, que é o lift facial. Porque isso, o lift facial moderno, né? O Deep Plane Facelift. Porque o que acontece ainda com o envelhecimento? Todos esses cômodos começam a ficar fracos. Então as paredes começam a ficar frouxas, o teto começa a ficar frouxo. Então todo aquele volume que estava acumulado, apertadinho no lugar, começa a ficar relaxado, escorregar e dar as alterações que tanto incomodam, como bigode chinês, que é essa região aqui que está caindo, como aquele bulldoguinho, que é a perda do volume do contorno da mandíbula, que é essa região aqui que cedeu e quebrou. Então tudo isso a gente vai tratar. Como que a gente trata isso? Voltando aqui um pouquinho. Com certeza você já conheceu alguém, já ouviu falar de alguém que fez um lift facial e ficou um resultado muito artificial.
ficou aquela cara esticada, ficou um negócio que te dá medo, às vezes até de pensar nesse procedimento. O que eu tenho para te falar é que as técnicas evoluíram muito nos últimos anos. Infelizmente, não é todo mundo que faz essa técnica mais avançada. Vou te contar por quê. Porque você precisa de um treinamento mais aprofundado e porque ela é muito mais demorada. E as pessoas gostam de vender e as pessoas gostam de comprar algo como sendo muito simples, como mini. Então, o que mais tem por aí é gente vendendo mini lift, mini não sei o quê. O que eu digo aqui sempre é que você quer um mini resultado com uma mini duração, é o caminho de se seguir. Mas o que geralmente as pessoas têm mais receio dessas cirurgias é a cicatriz, que eu já vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Só que deixa eu te contar, se você for fazer um mini lift, se você for fazer um lift deep plane, que é um lift mais avançado, a incisão é a mesma, só que o resultado é outro, a durabilidade é outra. Então é bom você fazer justamente o que você está fazendo, que é se informar. Então como que funciona isso? Como que é essa história do facelift? Originalmente, o pessoal vinha aqui, soltava a pele, soltavam realmente toda a pele do rosto e esticavam essa pele. Esticavam, porque quando você puxa aqui, parece que você puxando um pouquinho a pele, já está melhorando, então por que não daria certo isso? Acontece que todas as outras camadas estão presas, então se você tenta puxar todo esse peso de todas as camadas profundas só pela pele, você acaba tendo aquele resultado estigmatizado, artificial, aquela pele esticada, uma cicatriz que fica pior porque essa pele está puxando a incisão, porque o que deixa uma cicatriz feia é ela ficar sob tensão, ela ficar sendo puxada, porque daí ela vai se alargando e ela não fica legal. Então, com a evolução, começaram a ir um pouco mais para baixo, soltavam a pele, chegavam aqui nesse músculo e davam uns pontos, tipo dobrando assim, que é o que se chama aplicatura. É o que a maioria das pessoas faz quando fala de mini lift. E mini lift, te adianto que é um nome que não quer dizer nada, não é uma técnica exata. Então, mini lift para um não é o mesmo do outro, não é o mesmo do outro, então cada um tem a sua interpretação. A maioria das pessoas faz essa aplicatura, que é pegar esse músculo, dar uns pontos dobrando, até dar uma melhoradinha, mas é algo com uma durabilidade menor e você ainda não tratou os ligamentos. Então, não adianta, pensa que eu tenho um prego aqui, que é um ligamento, que está segurando daqui para frente. E aqui está essa dobradura, que é aquele sulco que te incomoda, é o bigode chinês. Eu posso puxar aqui quanto for, aqui vai poder até esticar, mas não vai esticar aqui se você não tirar esse prego. E essa ideia começou a surgir no Deep Plane Facelift e principalmente no Deep Plane estendido. Então a gente começou a ir por baixo aqui dessa camada muscular. Para muita gente isso pode ser algo um pouco assustador, nossa, mas você está indo mais fundo. Mas e se eu te falar que é mais anatômico, é mais natural a gente ir nessa camada, porque a pele ela é super colada nessa musculatura. Então, para você soltar toda a pele é algo que machuca muito mais. Então, tem mais inchaço, mais hematoma, mais risco de ter hematoma, como sangramento no pós-operatório. A ideia hoje é a gente mexer o mínimo na pele. E sim, vir aqui embaixo. Como eu te falei, embaixo dessa camada tem os espaços. Então, isso aqui não é um troço que é colado, já é um espaço que existe. Então, a gente simplesmente solta esses ligamentos, porque eles estão todos mal posicionados, e eu reposiciono isso tudo em bloco, como uma camada única. É como eu pegar isso aqui, em vez de eu ficar puxando só esse papel, eu venho aqui embaixo e puxo tudo como um todo, prendo aqui de uma maneira profunda. Então toda essa força de fixação está na profundidade, não é na pele. Então a gente prende na posição ideal, depois a pele só é acomodada, fechada, com o mínimo de tensão, e isso que faz você ter um resultado mais natural, mais duradouro, porque a gente está tratando a camada profunda e todas as camadas, e dá realmente uma leveza, uma naturalidade para o teu rosto. Então é muito importante você entender essa diferença para você poder tomar as melhores escolhas. E vamos avançar aqui um pouquinho. Então justamente a gente quer reverter da melhor maneira possível essas alterações aqui típicas do envelhecimento e consequentemente poder melhorar a tua autoestima, se isso for algo que te incomoda. Quando a gente desce mais, fala do pescoço, daquela papada, muita gente acaba pensando que não, vou fazer uma lipo de papada e vai melhorar. Isso que acontece é que nosso pescoço é uma camada muito complexa. Não é só uma pelinha, não é só uma gordurinha que tem aqui em cima. E se a gente não entende isso, se a gente não te avalia de uma maneira personalizada,
teu resultado vai ficar aquém. Eu recebo muita gente aqui que às vezes fez 1, 2, 3 lipos achando que ia melhorar e só vai piorando a flacidez, porque é uma queda dos outros tecidos. Olha aqui nesse exemplo. Aqui é pele, gordura superficial, musculatura superficial, que é essa musculatura que eu te falei, que continua com aquela fininha do rosto, chama platisma aqui no pescoço. Gordura profunda, musculatura profunda aqui no assoalho da boca, glândula salivar, o osso, tudo isso está relacionado ao envelhecimento do pescoço e essa flacidez. Então, falando aqui do osso um pouquinho, muito comum, quem tem a mandíbula aqui, que é muito pequena, aquele queixinho pequeno, tem sinais mais precoces de flacidez aqui, porque não tem uma estrutura para suportar tudo isso. Então, hoje, foi ontem, acho que semana passada, estava aqui, uma paciente veio do Rio de Janeiro operar, a gente fez nariz e uma prótese de queixo, porque o queixo dela era muito pequeno. Queixo já te adianta, pode botar uma prótese, pode fazer um avanço ósseo, cada um tem suas vantagens, a gente pode conversar em outro momento. Mas melhorou muito o pescoço dela, porque a gente aumentou aqui esse volume, consequentemente esticou essa musculatura que estava aqui. E a gente ainda vai complementar agora em janeiro, ela vai voltar, a gente vai fazer o lift facial, pálpebra, sobrancelha, vamos fazer o resto do rejuvenescimento dela, um paciente de 55 anos. Então aqui a gente tem que tratar tudo isso. Como que a gente faz isso? Uma das primeiras camadas que dá sinais de envelhecimento chama platisma, que é um músculo fino que embala todo o pescoço como se fosse um avental. E ele está mostrado aqui. Ele tem diferentes variações de conformação, mas basicamente ele tem duas metades, uma aqui, uma aqui. Muita gente com envelhecimento você começa já a conseguir ver uma metadinha e outra aqui separadas, dá aquele pescocinho, e nos Estados Unidos chamam de turkey neck, com pescoço de peru. E isso que a gente tem que tratar, porque isso começa a ceder. Então, algumas maneiras. Se é algo muito leve, muitas vezes com o lift facial, se a gente já está fazendo, a gente consegue só tracionar lateralmente e já melhorar. Alguns casos, não vamos fazer o lift facial, só quer tratar o pescoço, se não tem muita flacidez de pele, é só algo muscular, a gente consegue vir só por baixo aqui do queixo e fazer um tratamento na região medial, esticando esse músculo aqui para o meio, além disso, tratando também a musculatura mais profunda. Em muitos casos, a gente associa as duas coisas. A gente já faz o lift facial para tratar aqui terço médio, mandíbula, tratamos isso, ampliamos a incisão atrás da orelha, tracionamos o platismo lateralmente, tiramos o excesso de pele, se tiver muita flacidez, a gente faz esse excesso e podemos também complementar com esse excesso medial para tratar o platismo medialmente e também tratar os outros músculos profundos do assoalho aqui da boca, em alguns casos tratar também a glândula submandibular, se estiver muito grande, muito caída, então são sutilezas de cada caso, mas é sempre importante a gente tratar várias camadas do pescoço, se já tiver alterações significativas aqui. Tem casos que só a gente tracionando lateralmente, a gente consegue já dar um bom suporte para a glândula, um bom suporte para o assoalho, já tem um resultado bem legal. Varia um pouquinho de cada caso, mas a ideia é aqui, ó, de gástrico, a glândula, a gente quer o máximo possível que isso fique mais elevado, que acaba dando aquele ângulo aqui cervical bem marcado, fica algo bem bonito e bem legal. O que mais que a gente pode conversar aqui? Falar mais um ponto aqui, um pouquinho sobre o pós-operatório. Eu não vou me estender muito para o resto do rosto, mas assim, é comum nesse tipo de tratamento a gente tratar o rosto como um todo. O rosto está envelhecendo em todas as partes ao mesmo tempo. Tem gente que tem uma região que envelhece mais rápido do que outra, então quer tratar primeiro uma parte, não quer tratar a outra, mas em muitos casos a gente faz um protocolo muito completo de tratamento. A gente inclui também tratamento da sobrancelha, que muitas vezes está caindo, dá aquele olhar triste, que a gente pode fazer uma frontoplastia. Trata as pálpebras com as blefaroplastias modernas, com reposicionamento de gordura. Comum a gente fazer uma lipoenxertia, caso você tenha um rosto mais magro, a gente tratar um pouquinho mais, devolver um pouco mais de gordura, apesar de que com o Deep Plane Facelift, muitas vezes a gente já consegue reposicionar esse tecido que estava caído, que estava aqui embaixo, a gente consegue trazer ele para cima e grande parte dos casos a gente nem precisa fazer a lipoenxertia, mas é algo que dá para a gente associar usando o NanoFat, que é uma gordura rica em células-tronco, que ajuda a melhorar muito a qualidade da pele. Então tem procedimentos adjuvantes que podem ajudar. Também o lip lift, muitas vezes o lábio aqui está muito longo, então isso dá aquela aparência envelhecida, deixa aquele lábio muito fino, então a gente pode remover o excesso de pele, reposicionar
essa distância, vai causar uma eversão do vermelhão, deixando o lábio mais sensual, aparecendo um pouquinho mais aqui o dente, e muito frequente é a gente associar também um preenchimento labial, porque a gente elevou aqui, mas pode ser que você tenha perdido muito volume do lábio, então isso é outra coisa que a gente tem que tratar. São objetivos diferentes. Outro ponto importante, se entender disso tudo, é que não é porque a gente fez uma cirurgia dessa que você não vai mais envelhecer. Claro que o resultado que a gente fez aqui é maravilhoso. Em muitos casos a gente rejuvenesce muito o rosto da pessoa, mantendo os traços originais dela, só que dando uma leveza maior para o rosto. Mas a partir dali, o envelhecimento continua. Mas se a gente fizesse um clone, né? Você, clone seu, um a gente opera agora, um não opera, lógico que daqui 10 anos, você que a gente operou, você vai estar com o rosto muito mais jovem do que teu clone que não foi operado. Mas, logicamente, o tempo não para. Então, é importante entender isso também. E também, esses tratamentos não excluem você fazer outros tratamentos cosméticos, vamos colocar assim, botox, algum preenchimentozinho eventual, estimuladores de colágeno. Isso são tratamentos também adjuvantes que vão ajudar a gente manter teu resultado o mais bonito possível pelo maior tempo possível. A gente tem que manter os teus tecidos com boa qualidade. Inclusive, se você pensa que não é algo que eu quero fazer agora, não quero operar, vá fazendo um estimulador de colágeno, faça um botox, algum preenchimento muito eventual ali, bem localizado. Um ponto importante no preenchimento, eu não sou contra, eu faço aqui no meu consultório, só que as pessoas às vezes passam do limite. Pacientes que têm indicação de realmente fazer um lift, elevar, estão tentando elevar só com preenchedores, você fica com aquele rosto de balão que não fica legal. Então a gente tem que ter uma visão crítica para você ter realmente o resultado mais elegante possível para você, não ficar um personagem, né? Que é o que a gente vê, infelizmente, por aí às vezes. E assim, o que mais posso falar para você? Falar um pouquinho sobre o pós-operatório. Como que é o pós-operatório dessa parte do rosto, do pescoço? Não são cirurgias que costumam doer. Difícil alguém reclamar de dor. A sensação incômoda que dá é como se tivesse apertado, como se tivesse o rosto mais rígido, o pescoço mais apertado, porque realmente, um que tem o inchaço, que faz dar mais a sensação, dois que realmente a gente apertou toda essa musculatura. Então, num primeiro momento, você sente que está tudo mais justo, a gente ajustou mesmo. E a partir dali, tudo isso vai se acomodando e você vai se habituando a isso, os tecidos vão relaxando, né, porque é uma musculatura, a gente mexeu, ela fica mais enrijecida e depois ela vai relaxando. Pós-operatório, eu sempre oriento que é bom você ter uns 14 dias de recuperação inicial, que você possa separar para você ficar tranquilo, não ter que ficar lidando com gente. Se você trabalha de home office, pode trabalhar antes, não tem problema nenhum. Eu tenho uma paciente que é vendedora de rua, ela tem a própria empresa, com 4 dias ela já estava na rua atendendo o cliente, contra a minha orientação, mas ela botou já um cabelo aqui cobrindo as incisões e estava tocando barco para ela. O rosto estava inchado, estava alguns roxinhos, mas já era uma mudança tão grande para ela que estava maravilhoso. Depois, com a evolução, vai desinchando cada vez mais, vai ficando cada vez mais bonito. Mas, no geral, assim, os 14 dias, a maioria dos pacientes está se sentindo já bem para fazer atividades normais, de ir no mercado, ir no shopping, ter algumas interações sociais mais tranquilas. Um mês para fazer interações sociais maiores, em alguma festa, algum negócio assim. Algo muito importante, tipo um casamento do filho, pelo menos uns 3 meses de recuperação. Porque cada vez mais vai refinando, vai saindo inchaço, vai ficando mais bonito. Resultado final, 8, 10 meses. A partir de uns 6 meses, na minha opinião, começa a ficar muito legal. Mas é como eu falei, desde o começo já é uma grande mudança. Cada vez mais vai desinchando e vai tendo um refinamento bem legal. E é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado. Espero que tenha te ajudado a se aprofundar um pouco mais nesse mundo, você entender mais sobre o que funciona, o que não funciona, na minha opinião, né? É o que eu posso dar aqui. E espero que te ajude na tua jornada, que é uma decisão muito séria de você passar por um procedimento de rejuvenescimento. Como eu falei, é algo que tem um impacto muito grande. Eu entendo que para muita gente causa muito sofrimento, muita tristeza, mas minha opinião é que meu dever é te informar para você poder tomar a melhor decisão possível e escolher o melhor caminho possível, tá bom? Espero que dê tudo certo na tua jornada. Qualquer dúvida que você tenha, envia aqui uma mensagem, envia no meu direct
ou manda uma mensagem pelo link do meu perfil que a gente ajuda, seja com alguma dúvida, se achar que já é o momento de você passar por uma avaliação personalizada, seja aqui no meu consultório, seja uma avaliação online, a gente atende gente do mundo todo, vai ser um prazer conversar contigo e a gente criar um protocolo, um plano de tratamento personalizado especialmente para você, tá bom? Até a próxima!